A natureza da igreja. Quando uma pessoa aceita Cristo como Senhor, o Espírito Santo que o levou à salvação, une-o a todos os outros crentes em uma comunidade espiritual que chamamos igreja, ou corpo de Cristo. Na Bíblia, a igreja é comparada a um corpo, a uma noiva, a um edifício, aos ramos de uma vinha e a um rebanho. Essas figuras simbólicas também são aplicadas ao crente como um indivíduo, à igreja local e à igreja universal. Um único crente não compõe a igreja, visto ser ela um corpo místico composto de muitos crentes individuais. Mas se identificarmos a igreja como uma instituição ou organização, em seguida a perderemos de vista como uma comunidade de pessoas crentes. Crentes que se unem devido à íntima relação que há entre eles como resultado de seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Esses crentes ministram uns aos outros, amando-se mutuamente e ajudando-se uns aos outros na caminhada cristã. Dessa forma, a natureza da igreja pode ser vista de dois ângulos diferentes. Em primeiro lugar, envolve as relações mútuas entre os crentes. Em segundo lugar, trata-se de uma manifestação visível da união dos crentes com o seu Senhor Jesus Cristo. A igreja envolve as relações dos crentes uns com os outros e com Cristo. Quando um pecador se defronta com a mensagem do Evangelho, fica sozinho diante de Deus. Sua escolha em aceitar ou rejeitar o Evangelho é uma decisão pessoal, que somente ele pode fazer. Sem importar qual seja a sua escolha, ele descobrirá que outras pessoas já fizeram e estão fazendo idêntica escolha. Portanto, apesar da salvação ser uma questão eminentemente pessoal, também não é uma questão particular. A salvação nos põe em relacionamento pessoal com Jesus Cristo e com os outros crentes. Ambas as relações são necessárias para o desenvolvimento individual do crente de uma natureza parecida com a de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se referiu ao relacionamento do crente com Cristo, o qual se inicia por ocasião da salvação na carta aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde está escrito: "E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim." Ele se referiu à relação dos crentes uns com os outros quando escreveu em Efésios capítulo 4, verso 25: "Somos membros uns dos outros." Em outras palavras, os crentes coletivamente perfazem a personalidade ou a natureza da igreja. Por isso, de certo ponto de vista, cada crente é um indivíduo que vive em relação pessoal com Cristo e sobre quem pesam responsabilidades pessoais em sua vida cristã. Mas de um outro ponto de vista, todos os crentes se mesclam em uma união espiritual que tem uma certa relação com Cristo e que envolve responsabilidades coletivas diante dele. As Sagradas Escrituras comparam a relação entre Cristo e a igreja à relação entre uma cabeça e seu corpo. Leia 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 até o 27. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, capítulo 4, versos 7 ao 16 e Colossenses capítulo 1, versos 18. Esses trechos bíblicos ensinam que não é por acidente que no Novo Testamento a vida cristã aparece como uma experiência coletiva. Os crentes recém-convertidos muito naturalmente sentiam-se atraídos um ao outro em adoração, comunhão e testemunho. Através do novo nascimento, a natureza antiga e egoísta deles é abandonada e os crentes se tornam parte de uma comunidade de pessoas que se amam e cuidam umas das outras. A Bíblia deixa bem claro que é um desafio muito grande um crente ser companheiro de outros crentes no corpo místico de Cristo. O fato é que cada um de nós temos responsabilidades que ultrapassam as nossas preferências pessoais, o nosso relacionamento pessoal com a cabeça e os nossos próprios valores individuais. Doravante devemos funcionar como partes ou membros do corpo de Cristo. Isso explica o motivo pelo qual o apóstolo Paulo tanto se preocupa com a igreja em Corinto.
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10. Como parte da igreja que está relacionada a Cristo como uma unidade coletiva, eu devo entrar em harmonia com outros companheiros em Cristo da mesma maneira em que devo entrar em harmonia com Ele. A igreja, pois, conforme é retratada nas Escrituras, é constituída por pessoas. Essas pessoas estão relacionadas com Cristo e por meio dele, umas com as outras. A igreja local é uma manifestação visível da união dos crentes com seu Senhor Jesus Cristo. Deus designou de tal modo a igreja que a sua natureza pode ser conhecida mediante o relacionamento entre os crentes. Visto que o nosso relacionamento com Cristo é uma experiência espiritual, a única maneira desse relacionamento se tornar visível é através de nossas vidas. Podemos dizer e devemos dizer a outras pessoas no que cremos. Se as nossas vidas forem assinaladas pela gentileza, pelo altruísmo e pelo autêntico amor cristão, então as pessoas entenderão que a nossa associação invisível com Cristo é real. Mas se não estivermos vivendo conforme nossas palavras testificam, as pessoas que não são crentes poderão dizer: as ações de vocês falam tão alto que não podemos ouvir o que vocês dizem. Podemos fazer um paralelo do que encontramos hoje em dia em nossas igrejas, entender por que a igreja anda tão indiferente quanto às coisas de Deus. Tudo isso que nós temos mencionado é exatamente o contrário do que nós podemos encontrar hoje em dia. Tanto egoísmo, tanta maldade, tanta rudeza, pessoas querendo subir, pessoas querendo adquirir cargo e por isso passando por cima das outras. Não existe humildade, não existe piedade, não existe amor cristão. Só existe egoísmo, avareza, ambição, arrogância, vontade de subir, vontade de aparecer. Isso explica porque a igreja está nesse declínio espiritual tão grande, nessa frieza espiritual que já não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo. É porque ele não está presente, ele se entristece, ele se afasta. Paulo diz bem claramente nas suas epístolas: não extingais o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente, tem muitas igrejas locais que já não tem mais a presença do Espírito Santo. O que é que ele vai fazer lá se ninguém ouve o que ele diz? É por isso que nós precisamos aprender com Cristo, a ter o caráter de Cristo, a ter a natureza de Jesus em nossas vidas, a imitar a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitas vezes nós erramos. Quando vamos tomar uma decisão, quando vamos dizer algo, quando vamos fazer alguma coisa, deveríamos primeiramente perguntar: se Jesus estivesse em meu lugar, ele faria o que estou fazendo? Se Jesus estivesse em meu lugar, ele diria o que estou dizendo? Ele pensaria o que estou pensando? Ele agiria como eu? E se não, se a resposta for não, então pare o que você está fazendo, que está errado. E dessa forma você jamais será abençoado. O que é que adianta você conseguir uma consagração, uma posição na igreja local e na igreja universal você não ser nada? O que adianta para o pastor da igreja local você ser um grande cooperador se para Deus você não é nada? O mais importante é a igreja invisível. E para trabalhar para Deus você não precisa de cargo, você não precisa de posição, você não precisa de cédula de obreiro. Basta ter o coração voltado para a obra de Deus, disposto a obedecer a palavra de Deus. Outro tanto pode ser dito acerca da vida coletiva da comunidade dos crentes. A realidade do relacionamento entre o corpo, ou seja, a igreja, e a sua cabeça, Jesus Cristo, deve ser vista na vida da igreja local. É por esse motivo que Paulo relembrou aos crentes de Éfeso na sua carta, capítulo 4, versos 2 e 3: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nos dias de Paulo havia grandes barreiras sociais que separavam os gentios dos judeus, como também os escravos dos nascidos livres.
A parte do Evangelho não havia como essas barreiras pudessem ser derrubadas. Mas o trecho de Efésios, capítulo 2, versículos 11 até o 22, explica que, por meio da cruz de Cristo, toda essa situação se modificou. Cristo destruiu essa barreira entre os gentios e os judeus, tornando ambos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O nosso relacionamento espiritual com Cristo anula todas as distinções sociais, unificando todas as pessoas que se tornam parte da família de Deus. Por isso não tem preto nem branco, amarelo, vermelho, grande, pequeno, gordo, magro, feio, bonito, pobre, rico. Não tem essa separação, porque Cristo derrubou a parede de separação que havia no meio do seu povo, e do seu povo fez uma só pessoa, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Como membros do mesmo corpo, essas pessoas provenientes de passados formativos e de camadas sociais diferentes são unidas em espírito e em propósito, conforme Filipenses capítulo 2, verso 2. Os crentes precisam ser bondosos e compassivos uns com os outros. Jesus mesmo decretou esse requisito como um novo mandamento ao dizer em João capítulo 13, versos 34 e 35: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Dessa forma, vemos que as relações dos crentes devem estar alicerçadas sobre o amor. Esse princípio básico é tão importante que pode ser usado como um termômetro exato para determinar a relação de qualquer indivíduo com Deus. 1 João capítulo 2, verso 9: aquele que diz estar na luz e aborrece a seu irmão até agora está em trevas. E o mesmo apóstolo prossegue na primeira carta a João capítulo 4, verso 19 ao 21: nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos abrir aqui um parênteses. O que é amar o seu irmão? É abraçar e beijar o seu irmão? Isso pode ser uma demonstração de amor, mas não significa o amor em si, porque não adianta nada eu sorrir para o meu irmão toda hora e estar sorridente e não fazer nada por ele. Ou melhor, fazer sim, mas fazer maldade. E tem muita gente que é assim, pega na mão do outro, sorri, dá um sorriso bem aberto, Pai do Senhor, meu irmão, vira as costas, está falando mal do irmão, está tentando fazer a caveira do irmão, está arruinando o irmão, está tentando destruir a vida do irmão, está fazendo calúnia. Se o irmão precisa de alguma coisa, ele corre o tanto que pode para não precisar ajudar, que outra pessoa ajude ou não. Então isso não é amor. O amor é um sentimento que brota no coração com o interesse de ajudar outra pessoa sem nenhum retorno. É importante que aprendamos a amar, porque muita gente que está na igreja há muitos anos, há 10, 15, 20, 30, 40 anos, não sabe o que é o amor. Ainda não aprendeu a amar, não sabe o significado dessa palavra. Está longe de Deus ainda, está em trevas. Foi por esse motivo que Paulo repreendeu os ciúmes e as queixas entre os crentes de Corinto, o que já os tinha dividido em facções. Ali uns diziam: eu sigo a Paulo, enquanto outros diziam: eu sigo a Apolo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4 mostra essa divisão. Isso não condiz com o comportamento cristão maduro, mas trata-se da conduta não espiritual de bebês na fé cristã. Esses mandamentos e exemplos nos ajudam a perceber que quando não estamos em harmonia uns com os outros, também estamos fora de harmonia com Deus. Podemos ver então que a natureza da igreja é espiritual. Entretanto, cada igreja local também é uma comunidade prática, onde os crentes demonstram seu relacionamento com o seu Senhor e uns com os outros. Dessa maneira, a igreja é uma comunidade de crentes onde vivemos e experimentamos o verdadeiro amor cristão. Visto que o amor é a principal característica do nosso relacionamento espiritual, esse mesmo amor precisa se manifestar em nossas assembleias locais. 1 João capítulo 4, versos 8 até o 11: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versos 8 até o 11.